você tem um pequeno negócio, as coisas estão dando certo e de repente vem a ideia, a oportunidade e a pretensão de exportar. Essa tem sido a iniciativa de muitos empreendedores brasileiros. E aqui no Pé pra Fora que você conhece histórias inspiradoras de pequenos empresários que decidiram cruzar as fronteiras do Brasil. Quem participa do programa de hoje é Diele Werner, bacharel em Comércio Exterior, pós-graduada em Marketing Estratégico Internacional, MBA em Vendas, consultiva na FGV e especializada em vendas pela ISPM. Mas antes disso, vamos mostrar a história da Pamonha Pura, uma empresa de origem familiar brasiliense que exporta pamonha e salgadinhos de milho para Portugal, Estados Unidos e Japão. O negócio do Rômulo nasceu em 1995 e, como herança dos pais, em 2010 Rômulo assumiu a empresa e foi um sucesso. Os produtos da Pamonha Pura são uma delícia. Vamos ver! A gente nem pensava nesse momento a exportar o nosso produto. A gente só pensava em chegar esse produto no Nordeste, em São Paulo, né? Então a gente tinha mais ou menos essa vontade de crescer nesse sentido. Então foi aí que mais ou menos a gente, vamos dizer, se apaixonou pelo negócio, né, do empreendedorismo, e é o que a gente faz até hoje. A Pamonha Pura é uma empresa hoje do DF, do Distrito Federal, né? Ou seja, uma empresa que foi uma das primeiras pamonharias do DF e, se eu não me engano, hoje nós podemos nos considerar uma das maiores pamonharias do Brasil, né? Então, nós chegamos hoje num patamar de exportação, um reconhecimento de qualidade no mercado, né? Tanto interno quanto externo. E a gente sempre trabalhou muito em prol de qualidade. A seleção da matéria-prima é o que vai garantir a melhor qualidade desse produto. Então, nos dias que a gente está com um milho que não atende a nossa demanda 100%, ou seja, ele não está num ponto de maturação ideal, a gente prefere não produzir aquele dia, a gente dá uma desacelerada na produção para, na hora que a gente estiver com aquele milho no ponto ideal, a gente, vamos dizer, produzir com força total. E é isso que a gente tem hoje como objetivo, é ter qualidade independente do volume de produção. Se está produzindo muito ou pouco, a qualidade ela tem que estar em primeiro lugar. Essa parte da exportação, ela foi uma coisa que a gente não buscou, a exportação. Nós estávamos focados primeiramente no crescimento de franquia. Nós estávamos numa feira de franquia apresentando o nosso produto para fazer o crescimento no Distrito Federal inicialmente, e 2 dias depois dessa feira de franquias nós recebemos uma ligação de uma pessoa falando assim: eu fiquei sabendo que vocês estão com um produto, uma pamonha congelada, e você não tem vontade de mandar esse produto para os Estados Unidos? Eu falei, mas como assim? Né? Achei estranho, né? Falei, a gente ainda está basicamente só com lojas no Distrito Federal, pensando em ir no máximo ali nos próximos meses, né, para o Goiás ou algo bem pertinho, e chega uma pessoa e fala assim: você não quer mandar seu produto para os Estados Unidos? Inicialmente eu achei estranho. Falei, mas será que a gente está preparado para isso? Eu não tenho nenhuma certificação para poder exportar esse produto, eu não sei o que precisa. E ele falou, não se preocupa, disso tudo eu vou cuidar para você. Eu vou te dar o caminho, eu vou te ensinar, mas a gente tem uma demanda que a gente precisa mandar esse produto no máximo daqui 30 dias. Então a gente foi aprofundando, nos conhecemos. Inicialmente a gente ficou até assim, um pouco com medo do pedido, foi um pedido um pouco alto. E eu meio sem jeito de falar para ele que eu queria receber isso antecipado, que eu tinha medo de levar um prejuízo naquela altura do campeonato, não poderia acontecer. Então eu falei que eu não tinha embalagem suficiente, que eu poderia estar mandando metade do pedido dele, que a gente estava sendo pego de surpresa. Ele falou, não tem problema, a gente faz um teste, e aí ele mesmo se propôs fazer o pagamento. Ele falou, eu já pago 50% desse pedido, você embarca para mim, quando você terminar a produção eu te pago o restante e a gente vai mandar seu produto para os Estados Unidos e vamos ver o que vai dar. Então isso foi mais ou menos em 2015.
Então, de lá para cá, a gente continua com a parceria com essa mesma empresa que nos procurou, né, há 7 anos atrás. Hoje, em volumes bem maiores, uma confiança mútua entre ambas as partes muito grande. E foi uma coisa assim, surpreendente, a gente não esperava que isso fosse acontecer, né? De lá para cá, a gente teve que estudar bastante, porque envolve uma série de custos e despesas de exportação que a gente não conhecia. Então, às vezes a gente fazia uma precificação, mas na hora que a gente, vamos dizer, concluía aquela operação, a gente via que não tinha sido tão interessante pelo fato de desconhecer algumas despesas, alguns custos que a gente não tinha colocado no processo de precificação. Então a gente foi amadurecendo os processos. Hoje não posso dizer que somos um expert no assunto, mas assim, estamos sempre aprendendo, né? E é isso, foi uma coisa que caiu no colo, a gente agradece demais assim, a oportunidade e a gente hoje vem em busca de mandar esse produto para mais locais. Já mandamos para Portugal, já mandamos para a Bélgica, para a Suíça, através de uma trade para o Japão, que já está também o produto já sendo bem desenvolvido por lá. E a nossa ideia agora é realmente fazer um crescimento aí e levar a nossa marca para outros países e outros continentes também. O processo de adaptação do produto para exportação, ele é um pouco delicado, né? Inicialmente, nossa primeira exportação, a gente não teve tempo de mexer em nada na embalagem. As embalagens já estavam prontas, não era um produto próprio para exportação. Foi um produto de teste, então eu acho que por se tratar de uma pequena amostra, né, foram uma quantidade bem reduzida, o produto entrou tranquilamente nos Estados Unidos. Mas logo na sequência a gente já teve esse amparo por esse importador dos Estados Unidos. Falou assim, agora você vai começar a precisar mudar suas embalagens, tem que ter a tradução do inglês, a parte de informação nutricional tem que seguir as regras do FDA, do USDA também. Então teve toda uma série de adaptações nas embalagens que a gente teve que fazer para a gente poder atender o mercado dos Estados Unidos. Quando a gente iniciou essas primeiras exportações, a gente não tinha conhecimento nenhum, né? Então a gente não sabia exatamente que documento mandar, aonde buscar. Então, com o passar da primeira exportação e segunda exportação, a gente começou a entender um pouco melhor do processo. A Pamonha Pura, ela é uma empresa basicamente de derivados de milho, né? Ela nasceu com esse propósito, não era uma empresa de pamonha, era uma loja de varejo, de fast food, onde a gente, além de pamonha, a gente tinha que ter outros produtos. O próprio milho cozido era um carro-chefe, empadão goiano, salgados feitos com massa de milho. Então a gente foi crescendo esse negócio sempre buscando o milho como o principal. A gente começou a perceber que a pamonha ela tem uma certa sazonalidade. Ela, em dias frios e dias chuvosos, a venda aumentava demais. Já na época do calor, a venda caía consideravelmente. Então a gente precisava compensar isso de alguma forma. A gente começou a trazer para o nosso negócio um outro produto que a gente viu que estava numa crescente muito grande, que era o açaí. Então a gente inicialmente começou comprando açaí, colocando na nossa loja nos dias de calor, ou seja, a gente tinha uma procura muito grande pelo açaí e futuramente a gente começou a ir mais a fundo nesse produto. A gente começou a produzir, industrializar o açaí dentro da mesma fábrica da Pamonha Pura. Então a gente traz a matéria-prima do Pará, então chega açaí, cupuaçu, a gente traz isso para dentro da nossa fábrica e começou a agregar mais um produto de aceitação, vamos dizer, quase que mundial, porque o açaí hoje também já está muito difundido. E a gente começou a colocar isso dentro do nosso mix de produto. A precificação, ela é crucial. Se você acerta na precificação, você vai ganhar dinheiro. Se você erra nessa precificação, a chance de você levar prejuízo ou ficar patinando e não sair do lugar é muito grande.
Quando se trata do mercado interno, a gente hoje atende com logística própria alguns estados. Então a gente tira a nossa pamonha aqui do Distrito Federal, a gente atende o Nordeste de Salvador até Recife. Então Salvador, Aracaju, Maceió e Recife, a gente atende essas capitais. São Paulo, Campo Grande, Curitiba. Então esse custo logístico ele tem que entrar na precificação, né? Então às vezes esse custo ele onera assim de uma forma muito grande. Tem a parte da tributação que você tem que conversar bastante com o contador, porque às vezes o que se paga de imposto para um estado é de uma forma, se tem estado que tem substituição tributária, tem outros que não tem. Esse conhecimento para precificar, quando o negócio começa a ficar um pouco mais sério, né, você começa a sair do seu estado, começa a ir para outros locais, é necessário assim, uma assessoria contábil, fiscal, para poder não... A gente não consegue dominar todas as áreas, né, da empresa. Então, aquilo que a gente não domina, a gente tem que contratar uma assessoria, um parceiro para poder nos orientar. Uma grande dificuldade de produto, de alimento congelado, basicamente o transporte. Esse é um dos grandes gargalos, né? Então, o produto ele tem que ser armazenado, né? Temperatura de menos 18 ou menos 20 graus ou mais frio, e ele tem que chegar no destino nessa mesma temperatura. No mercado local, qualquer supermercado hoje que a gente atende, quando você chega num determinado local para poder entregar um produto congelado, vem um nutricionista, um responsável, né, por acompanhar o veículo, se está em condições, se está limpo, se o produto está congelado ou não. Então eles aferem essa temperatura. Aferiu a temperatura, está dentro do padrão, eles recebem. Se não estiver dentro do padrão, o produto volta, eles anotam o lote, não pode ir para um outro local para poder, vamos dizer, congelar esse produto mais e voltar, eles não aceitam. Então é um processo bem rigoroso. O congelamento é o que vai determinar a vida útil do produto, a validade dele. Então um produto que é para ser congelado, ele não pode ser descongelado a não ser que seja para o consumo. A minha dica para quem hoje deseja ser um empreendedor, né, que queira crescer, assumir uma responsabilidade, ou seja, sair daquela zona de conforto, a minha dica trabalhe, mas trabalhe duro. O suor, ele vai ser recompensado no futuro. Não é fácil empreender, não adianta você ficar esperando um cliente bater na sua porta. Você tem que fazer algumas ações, você tem que fazer com que a sua marca chegue até o cliente. Não adianta você ter o melhor produto da porta para dentro. Esse produto ele tem que, né, você tem que levar isso através do marketing, você tem que botar a sua marca, o seu produto para as pessoas conhecerem, trabalhar duro, ter qualidade, ter perseverança. Não vai ser fácil, o início sempre é muito complicado, mas acredite, vai dar certo. Deu certo para a gente, está dando, tenho certeza que vai dar certo para você também. Essa é a minha dica. Nossa, chega, deu água na boca, né? Eu fico imaginando como os brasileiros recebem os produtos importados do Brasil. Deve dar uma saudade, né? Principalmente quando o produto é um milho, que tem uma variedade enorme de produtos que podem ser produzidos com ele, né? Muito bom. Rômulo, sucesso aí para sua empresa, viu? Pessoal, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar com a Adiele Werner. Ela que é bacharel em comércio exterior, pós-graduada em marketing estratégico internacional, MBA em vendas consultiva na FGV e especializada em vendas pela ISPM. Me espera aí que eu já volto, é rapidinho. Estamos de volta com o pé para fora. No bloco anterior você conheceu a empresa Pamonha Pura, que faz sucesso com a importação de produtos derivados do milho. E agora eu recebo a Adiele Werner, que é bacharel em comércio exterior e também especializada em vendas pela ISPM. Adiele, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar falando de um tema tão importante para o nosso país. Então, eu que me sinto honrada de estar podendo compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência.
É um prazer para a gente receber você aqui, Diele. Eu já começo te perguntando como o brasileiro deve encarar a exportação. É um campo seguro aí para os microempreendedores? Os estrangeiros, eles são receptivos com os produtos brasileiros? Olha, na verdade é um campo cheio de oportunidades, né? Nós acompanhamos empresas que estão cada vez crescendo mais e mais no mercado internacional. É um campo desconhecido para muitas empresas, muito desafiador, mas se a empresa faz um planejamento, trabalha com uma assessoria, ela com certeza vai ter muito sucesso, porque os produtos brasileiros eles são vistos com bons olhos no mercado internacional. Não só os produtos, mas também o jeito de fazer negócio do brasileiro. A gente vem ganhando cada vez mais espaço, mais experiência e principalmente profissionalismo. Isso tem agradado muito o mercado internacional. Sim, podemos dizer então que o primeiro passo para isso seria ter um bom planejamento? Exatamente, um bom planejamento, porque esse planejamento vai guiar a empresa como um todo para se tornar exportadora. Porque quando nós pensamos em exportação, a gente não pensa só o departamento de exportação. A empresa ela deve ter a cultura da exportação, porque através do planejamento ela consegue entender como o departamento de vendas deve se posicionar, como o produto deve se posicionar lá fora, marketing, o financeiro, afinal, o financeiro da empresa que estava acostumado com transações financeiras dentro do país, ele deve passar a fazer fechamento de câmbio, né? Que é fazer o acerto da moeda estrangeira, né? Entrada e a saída de divisas. Então, o planejamento vai nortear todos os departamentos da empresa. Por isso que eu sempre digo, é importante que, além do dono, de quem esteja à frente da exportação, tenha essa consciência que a exportação ela é uma cultura para a empresa toda que deve ser inserida. Então, o planejamento vai mostrando as etapas, como eu falei, departamentalizando esse processo de exportação. Sim. E Diele, como nós vimos essa questão na pamonha pura, a história da família do Rômulo, o empreendedor que deseja exportar necessariamente, ele deve ter consultores para ajudar aí nesse trâmite? Olha, com certeza, Camila, a gente sempre indica que quem deseja exportar, assim como importar, trazer produtos, às vezes até matéria-prima, para a produção desse produto que vai ser exportado depois, é muito importante que essas empresas elas trabalhem com consultores, pessoas especializadas no que você está se propondo a fazer, no caso a exportação. Por quê? Todo esse processo ele pode acontecer de forma muito fluida, de forma muito segura, eficaz, com os menores custos, se você tem o apoio de quem já fez esse processo, no caso, os consultores. É muito comum as empresas começarem e às vezes dizerem que não tiveram uma boa experiência ou algo do gênero, mas muitas vezes você para analisar o processo, foi porque faltou assessoria, faltou suporte, porque as empresas elas são excelentes e capacitadas para o mercado brasileiro. Quando a gente fala de um novo mercado, é importante você saber quais os riscos que você vai tomar, como que esse produto vai se posicionar lá fora, como vai agir o marketing da sua empresa, como eu disse, todos os departamentos. Então, a partir do momento que você toma a decisão, eu quero internacionalizar minha empresa, eu quero colocar o meu produto que vende aqui no Brasil em outro país. É muito importante que você conte com esses consultores, assessores, pelo menos no início, até você ver que você já engrenou no processo. E daí, a partir daí, se você quiser ter o departamento de comércio exterior dentro da sua empresa, daí a gente já vai para uma outra etapa que a consolidação da exportação ela já aconteceu. Então, ter um apoio, ter consultores, ter empresas especializadas vai fazer com que o exportador tenha um mínimo de risco, tenha segurança e tenha, de fato, uma experiência positiva. Porque a exportação, ela é venda. E quem não quer vender e receber em dólar, em euro, em outra moeda, Isso é muito positivo. Então, se você faz isso com segurança e com acompanhamento, com certeza vai ser sucesso. E essa assessoria, Camila, ela já vai desde o começo da prospecção de clientes.
porque muitas empresas, elas querem ter os seus produtos colocados em outro país, quer chegar lá, Estados Unidos, né? Por exemplo, igual o Romo, quer chegar nos Estados Unidos e ver o seu produto lá, né? Quer chegar lá e ver o seu produto. Mas como que esse produto chegou até lá? Né? Quem vendeu aquele produto? Quem comprou? Como ele foi parar com aquele design lá para aquele consumidor? Tudo isso, empresas de consultoria, de assessoria, elas vão te ajudar. Desde abrir mercado, colocar o produto naquele mercado, né, para você vender, como adequações, muitas vezes da embalagem, muitas vezes do nome da marca, porque às vezes uma marca, ela vende super bem no Brasil, mas ela pode não soar muito bem na pronúncia no exterior. Então, isso é um fator bem interessante, porque algumas marcas são muito conhecidas no Brasil e lá fora elas têm outro nome, porque né, faz mais sentido para a cultura daquele país. Então, as empresas de assessoria, o suporte, os consultores, né, das empresas, eles vão ajudar você, né, você que quer exportar, a ter esse direcionamento, a ter esse planejamento. Sim, e isso realmente faz toda a diferença, Diele. E sobre o produto, você acha que o empreendedor que trabalha especificamente com produtos alimentícios, ele precisa aí explorar mais o alimento, como o milho e seus vários produtos, para que ele consiga se destacar realmente no mercado internacional? Eu acredito que sim. Na verdade, a gente é um país muito característico por exportação de commodity, né? Pelo milho, por exemplo. No caso do Rômulo, ele fez produto, ele agregou valor, que a gente chama, né? Ele agregou valor ao produto. Então, tem N possibilidades no Brasil que são muito positivas lá fora, que a gente é muito rico, né? Assim como a pamonha, assim como o mel, que são produtos que eles podem ser exportados em diversos adaptações, justamente para agregar mais valor. E é muito interessante, quando a gente fala de alimento, se atentar principalmente, né, como vai transportar esse produto, né, se esse produto ele é comercializado no Brasil em determinado dias, a validade dele, como que vai ficar essa validade, considerando que vai ter um trânsito internacional. Talvez esse produto precisa sofrer algumas adequações na matéria-prima dele, na produção dele, para suportar, né, esse trâmite todo de trânsito internacional, depois a comercialização lá na ponta. Então, é muito importante ter bastante atenção, principalmente com produtos alimentícios, com esse ponto da temperatura, do transporte, que deve ser considerado, quais as exigências para o produto sair daqui, qual a validade daquele mercado que é exigido. Como eu disse, cada mercado ele tem uma exigência diferente. Às vezes um produto é comercializado no Brasil com algumas composições, que lá fora são proibidas ou não. Então, quando a gente pensa em exportação, a gente analisa essas duas pontas. O interesse de quem quer vender e as adequações que são feitas aqui, e o interesse e adequações que precisam ser feitas lá na ponta. A atenção ao produto é um dos pontos mais importantes, pois cada produto, para sair do país, ele precisa cumprir com exigências, seja do Ministério da Agricultura, né, seja como da Anvisa. Então, Inmetro, tem uma série de ações que precisam ser tomadas de acordo com o perfil do produto. Mas tudo isso são pessoas especializadas em comércio exterior que vão orientar as empresas, porque a gente faz essa análise, por exemplo, pela legislação aduaneira. Cada produto, Camila, tem o que a gente chama da NCM, né? Que é a nomenclatura comum do Mercosul. Esse código é que vai orientar todo o processo de exportação desse produto. Então, através desse código, que cada produto tem o seu, a gente, como consultor, consegue orientar o cliente quais as adequações que o produto precisa sofrer, quais as certificações no Brasil para o produto sair, e o mesmo acontece lá na ponta. Então, a gente tem que ter bastante atenção, de fato, ao produto. Que bom que você tocou nesse assunto, porque a partir daí, das características do produto, a gente desenha, inclusive, o transporte dele. Se vai ser um transporte marítimo, que demora mais tempo, se vai ser um transporte aéreo, se tem exigência ou não de controle de temperatura,
tudo são coisas que são vistas antes, previamente, porque elas vão impactar no custo. Sim, é verdade. E Diele, para a gente finalizar, o Brasil ele tem alguma política específica aí, né, de apoio, incentivo para quem quer exportar, no caso, para o pequeno empreendedor que quer exportar? Sim, o país ele tem vários incentivos, né, começando pelos treinamentos, né, da Apex, da PIEX. Eles são treinamentos gratuitos para empresas que querem começar a exportar. Financiamentos também com juros reduzidos, tudo isso que vai ajudando o exportador a se fortalecer, né? Então, assim, como característica somos um país exportador, quem quer começar deve imediatamente procurar, né, o seu banco de confiança, entender sobre empréstimos, investimentos que ele pode fazer, às vezes até na linha de produção, para justamente ele ter mais competitividade. Inclusive, se ele utiliza de matéria-prima importada, ele pode comprar essa matéria-prima com redução de impostos, desde que ele comprove que esse produto depois vai ser exportado. Então, tem uma série de incentivos para ajudar com que o nosso país seja ainda mais competitivo, ajudar as empresas que querem empreender no mercado internacional de fato a ter um custo reduzido no produto. Além disso, uma série de impostos que são taxados dentro do país, como ICMS, PIS, COFINS, eles não são taxados na exportação. Então, isso tudo faz com que o produto seja mais competitivo, muitas vezes para vender lá fora, do que ele seria competitivo aqui dentro. Então, tudo isso vai fazendo com que o empreendedor ele ganhe mais competitividade para que ele possa ganhar mais espaço para colocar os produtos onde ele deseja, no país que quiser comprar, né, como o Rômulo fez. Sim, Diele, eu tenho certeza que nesse campo aí de mercado internacional, exportação, ainda há muito o que falar, mas infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui e as dicas que você deu. Muito obrigada por sua participação. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer. Desejo sucesso para todos que querem exportar e que contem com empresas de suporte para isso, porque o mercado é gigante, tem espaço para todo mundo. Tá certo. E você também que nos assistiu até aqui, eu também me despeço, te agradeço pela companhia. E uma coisa, se você tem um negócio, uma empresa que faz exportações e precisa de mais dicas, como que você viu aqui da especialista, você já tem um encontro marcado comigo no próximo Pé Pra Fora, hein? Eu te espero. Até lá!